Quando eu coloco ajustes da estação, é para pensar, eu poderia até mudar isso, que eu poderia colocar mais assim de adequação ao clima mesmo. Aqui em casa, na época de chuvas, a gente sempre tem problema com vedação de janela. Então a gente sempre verifica nessa época do ano a vedação da janela, silicone, essas coisas para ver se está tudo bem, né? Para garantir que não vai entrar água aqui. Revisão da caixa d'água, sabe? Então é você pensar realmente nas particularidades da sua residência. Acho que quem mora em apartamento não tem tanto isso, porque já é uma coisa meio padrão, mas para quem tem casa, a manutenção da casa envolve mais coisas, né? Então, por exemplo, limpeza da calha. Quem faz a limpeza da casa aqui, né, é quem mora na casa. Quem mora num apartamento tem isso já como parte ali do condomínio no prédio. Então, quais são essas manutenções que precisam ser feitas de modo geral para ajustar o clima desses 3 meses? Isso é bem legal. Por exemplo, um ajuste que eu sempre gosto de falar: no inverno eu coloco tapete pela casa, porque eu tenho piso de ardósia em casa, é muito gelado. E a minha casa não bate sol à tarde, com exceção aqui do meu escritóriozinho que fica no fundo. Então aqui fica quentinho, mas o resto da casa fica com gelo. Então eu coloco tapete, eu coloco aquecedor no quarto, eu coloco a cortina mais grossa para não passar tanto vento do vidro, né, da janela. Então são adequações que eu faço na época de frio. E agora eu vou substituindo aos pouquinhos para essa nova estação à medida que o frio for indo embora. Para a casa ficar mais leve, né? Para eu poder abrir mais as janelas, deixar o vento circular. Então, esse tipo de ajuste que eu falo. Eu gosto muito da coisa de aromas, então eu sempre tenho ou um incenso, ou óleos essenciais, etc, etc, que eu fico usando pela casa para poder ficar gostosinho. Eu gosto, eu faço aqueles sprayzinhos nas roupas de cama, nas toalhas do banho, enfim, eu acho que fica bem gostosa a casa, sabe? E aí, então, é você repensar essas coisinhas que são legais para você e que você talvez queira adequar nessa época, para os próximos 3 meses. Você pode verificar se tem alguma mudança na decoração que você quer fazer. Então, eu adoro o estilo Martha Stewart de ser, mas eu não sou a Martha Stewart. Então, eu acho muito bonito quem chega na época da primavera, sempre tem flores em casa, cuida do jardim, etc. Eu não tenho nada disso aqui, mas pode ser uma ideia para você, se você quiser mexer na decoração com base na estação. Acho super válido, super bonitinho. Repensar a rotina da família. Então, o que, que muda nesses próximos 3 meses? O que, que vai acontecer aí que pode impactar a rotina da família? Alguém vai começar alguma atividade física? Por exemplo, se eu começar a fazer uma atividade física diferente, que horário que eu vou fazer? Como que eu vou ajustar isso com a rotina do filhote? Então, provavelmente eu vou fazer no horário que ele está na escola, esse tipo de coisa, né? Então, ajustes de rotina da família. Aí, como eu falei, ajustes, manutenção da casa, reformas, projetos. Então, ou seja, você fala assim, eu tô pensando em... Você pode estabelecer, até por questão de planejamento de custo, de orçamento, pensar assim, a cada estação eu vou fazer alguma mini reforma em casa que eu acho que precisa. Então, sei lá, eu quero trocar a pia da cozinha. Eu vou fazer isso na próxima estação. Sabe, você se planeja dessa maneira. E aí você tem a estação para conseguir resolver essa reforma. Não querer fazer tudo de uma vez, se você não puder e não quiser, tanto em termos de tempo quanto em termos de orçamento. E aí você tem um foco também para fazer com calma. Outra coisa que eu acho legal, que faz parte da rotina da casa, é revisar a lista de limpeza. O que é essa lista de limpeza? Da mesma maneira que a gente fez o desenho do dia ideal lá atrás, eu acho que é legal fazer a faxina ideal. Tipo, se eu for fazer a faxina mais completa de todos os tempos na casa, como seria essa faxina? E aí, mais uma vez também, pensar qual que é o mínimo viável ali, né? E as suas frequências. Então, por exemplo, tem coisa que eu só preciso fazer uma vez por mês, tem coisas que eu tenho que fazer toda semana. Então, o legal é você conseguir chegar nessas checklists para você se organizar no dia a dia, semana a semana, mês a mês. Acho isso bem, bem importante. Também faço doações, então também é um momento de revisar o que tem na casa e que a gente não usa mais, o que não faz mais sentido, e de repente fazer doações para quem precisa. Eu também aproveito para revisar contas e planos de assinatura. Então, conta de celular, streamings que eu estou assinando, aplicativos que eu uso no celular que são pagos. Eu aproveito para revisar tudo na fatura do cartão de crédito e ver o que ainda faz sentido manter. Isso me ajuda a constantemente cortar custos. Eu tenho um amigo que fala que custo é que nem unhas, tem que cortar sempre, porque sempre cresce. Então, tem que ficar de olho.
E também vejo agendamentos diversos que precisam ser feitos com uma certa antecedência. Então, existem exames que ainda precisam ser feitos esse ano, consultas médicas que eu tenho que fazer ainda este ano, que eu não vou deixar para agendar lá na frente, porque vai chegar um ponto que nenhum médico vai ter agenda, e aí ferrou. Vai ter que esperar até fevereiro, porque os médicos saem de férias e a agenda fica muito difícil, né? Nem todos trabalham em janeiro. Agendamentos para os pets também, enfim, né? Vacinas que vem por aí e tudo mais. Tá, gente? Então, sobre casa, é isso.